Programa Conhecer Alagoinhas 93 FM. Estamos aqui em mais uma edição ao vivo desse programa espírita, que tem por objetivo divulgar a doutrina que traz uma proposta de autotransformação, de autoeducação. A doutrina espírita, ela não impõe, mas propõe que cada pessoa se sinta espírito em uma experiência material. Portanto, precisamos sempre nos conectarmos com nossa essência, respeitando a matéria, cuidando da matéria e transpondo a matéria. É uma alegria estarmos aqui na Rádio 93 FM, aprendendo em cada sábado, a cada sábado há 12 anos quase, com o apoio de Cacau Pena e de toda a equipe dessa valorosa rádio. Eu sou Rosiane Massariol e estou aqui com meu querido amigo Raimundo Salles, também com Evanildo, e temos hoje alguns convidados que vieram prestigiar e abrilhantar o programa dessa noite. Ok, Rose, ok. Obrigado aí pela abertura do programa Conhecer. Você foi feliz quando você trouxe o tempo no ar desse programa. E a gente só tem a agradecer as pessoas que fizeram e fazem com que esse programa continue no ar há quase 12 anos. Você lembrou bastante. Dia 15 de fevereiro, para ser mais exato. Se Deus quiser, nós vamos completar 12 anos aqui nessa atividade prazerosa. Eu digo assim, você falar de doutrina espírita é uma atividade prazerosa. E você já citou aí nosso amigo Cláudio Araújo Pena. Isso a gente sempre conta aquela história que ele sempre deu aquela força no início. E hoje a gente pede licença aqui para trazer as pessoas que estão fazendo com que esse programa ele continue no ar, né? As pessoas aqui, os nossos colaboradores. Nós temos aqui a Rencam Corretora de Seguros. Você que está querendo fazer seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, você pode contar com a Rencam Corretora de Seguros. E as pessoas aqui que representam nossos amigos Sérgio, nosso amigo Vinícius e Adalberto Neto, conhecido aqui do Movimento Espírita. A gente agradece a vocês de coração. Um agradecimento especial também à nossa amiga e irmã, a deputada Ludmila Oficina, que está sempre ao lado das causas do bem. O programa Conhecer, propósito no bem, portanto, ela sentiu nessa valorização, né, de estar junto conosco, com trabalho, coragem e compromisso. Ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Ludmila Oficina é uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Muito obrigado, Ludmila Oficina. E a gente agradece aqui também aos nossos irmãos aqui, Danilo e Rebeca, para falarmos aqui da Clínica Rebeca Rabelo. A sua beleza sempre valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. Harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Clínica Rebeca Rabelo. Da mesma maneira que a gente agradeceu a nossa amiga Ludmila Oficina, a gente agradece também ao nosso amigo Radiovaldo Costa, que está sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade. Está junto, portanto, com o programa Conhecer. Obrigado, Radiovaldo Costa. Grande abraço no seu coração. Continue aí na sua batalha. Se você quer, gente, encontrar materiais de construção, vá no Cimentão. Cimentão que fica ali na rua Doutor João Dantas, Santa Terezinha, aqui na nossa belíssima terra, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Muitíssimo obrigado aqui aos nossos amigos e irmãos Alain e Sandra. Cimentão, materiais de construção. E, para fecharmos aqui, calma, a nossa apoiadora, Darcy de Santana, que acredita na proposta espírita. Darcy de Santana, também conhecido como minha mãe, que é a colaboradora do... Nós temos aqui uma pessoa que
ele prefere o silêncio, mas a gente agradece, Rose, de coração, não é assim mesmo? Por estar apoiando o movimento espírita, o programa Conhecer, por assim dizer, com a palavra Rosiane Massariol. Nós temos um patrocinador anônimo e o que a gente pede é que Deus o abençoe ricamente e que ele continue sendo iluminado, desprendido, apoiando as causas nobres. E é muito importante esse movimento, né? Daquilo que uma mão faz, a outra não ficar sabendo, mas não é fácil no mundo material viver dessa forma. Então, isso é um grande exemplo, é um grande desprendimento. Então, a esse patrocinador, que nossas emanações o envolvam na mais salutar vibração. Com certeza. O desprendimento, né, já é uma forma inconteste de evolução espiritual. Então a gente agradece, sob maneira, esse é nosso amigo, o amigo da causa espírita. Sim, é isso? O amigo da causa espírita. Rosiane Massariol, vamos aqui aproveitar que você já está no foco aí, para você fazer os nossos convidados aqui de hoje. Sim, nós temos aqui Francisco Evilásio e Débora Mello, que estão aqui conosco e estão morando em Catu, né? Sim. Vieram de lá? Uhum. Então, vieram de lá aqui para o programa Conhecer, e eu já agradeço antecipadamente por compartilharem conosco o fruto dos estudos, o fruto daquilo que vocês consideram de mais importante, né? Então, nós vamos conversar sobre mediunidade e também sobre outras questões que um assunto puxa o outro, né? Exatamente. Então, boa noite, Débora. Boa noite, Rose. Boa noite a todos os ouvintes da 93 FM. Para a gente é sempre uma grande oportunidade estar com vocês e falar da doutrina espírita. É muito bom. E cada vez mais a gente aprende, né? A gente pensa que vai ensinar algo, passar algo, enfim, compartilhar algo para outrem, mas na verdade a gente acaba aprendendo cada vez mais. Então, para nós é um prazer estar aqui e muito agradecida também. Que bom, nós é que agradecemos. Boa noite, Carvalho Milenar da Sabedoria. Boa noite a todos, boa noite Rose, boa noite Salles, Paulo, boa noite Ivanildo, boa noite Débora, boa noite ouvintes. Realmente é sempre muito bom estar presente, estar aqui, como Débora traz, a alegria de aprender quando a gente pensa que está ensinando. Aprender, né, é sempre a frequência da humildade, né? Exatamente. Inclusive tem uma canção que diz assim, antes de você passar aqui: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Não tem? Uma música. Maria Bethânia fala isso. Eu falando de música, eu amei encontrar aqui um violão. Oi? Uhum. É porque nós temos um tocador aqui. Eu já estou focando ele aqui, Rosê. Olha. Eu vi, ele pegou soldado no quartel, meu amigo. Quer serviço. Quer serviço, né? Boa noite, Paulo Vieira. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos, boa noite, ouvintes. Estamos aqui juntos, é um prazer enorme estar aqui. E como todo mundo falou, mas só que eu não vou aprender ensinando, eu só vou aprender. Só olhando. Ô, Paulo, obrigado a você, meu irmão. Não só a você, mas como esses colegas aqui de Movimento Espírita. E vocês foram assertivos mesmo. Quanto mais a gente fala, né, eu sempre digo que quando você, por exemplo, você lê o Livro dos Espíritos, uma segunda, terceira vez, nós que já lemos bastante vezes, nós temos uma compreensão, né, diferente, conseguimos aprofundar e achar nas entrelinhas coisas que a gente achava que estava tão simples, né? E de repente você absorve e volta para esse processo natural que é você internalizar nas linhas, internalizar em você o que está nas linhas, que é o propósito da doutrina espírita. A gente pode se encher do conteúdo teórico, perfeito, é excelente,
mas o trabalho, ele é o primordial. Concorda, Chico? Concordo plenamente, até porque, à medida que a gente vai fazendo essas releituras, o trabalho ele vai tendo um significado maior, né? A gente vai entendendo o propósito e muitas vezes coisas que nós fazíamos de forma mais mecânica, né? Eu vou ajudar porque ajudar é bom. Vou ajudar porque tem que ajudar. Isso. Mas chega um momento em que você compreende o significado do ajudar e você coloca uma energia em cima daquilo e a transformação ela é grande. Principalmente para quem vai executar essa ajuda. Exatamente. Porque faz sentido, né? Aquilo que faz sentido tem mais força. Ô, Salles, está transmitindo pelo Instagram do programa Conhecer? Absolutamente, tá? Se você sai e atualiza ele, quando você retornar, ele... E você fala aí, eu costumo falar, Chico, eu estava ouvindo o Caio Fábio, né? Ele era pastor, hoje ele se considera um entusiasta do Cristo. E ele fala uma coisa interessante. Quando a gente começa a internalizar de fato essa caridade que você faz na sua acepção, é igual oxigênio. Você só vai lembrar que você está respirando porque eu vou falar com você agora também. Você estava lembrada, Débora? Estava, Rose? Estava lembrada que você está respirando? Não. O que ele deixa... Automático, né? O que ele deixa é você consciencioso de que você respira é quando alguém faz um destaque ou quando alguém tapa. Eu preciso do ar. A gente passou por um processo de pandemia que a gente nunca valorizou tanto, não foi, Del? Nunca valorizou tanto o oxigênio. Então, quando você começa a exercer essa caridade na sua acepção como um movimento de aspirar, de expirar e inspirar, né? Aí você, de fato, começa a entender. E essas releituras dos ensinamentos do Evangelho fazem com que você entenda agora o que é o oxigênio, ou seja, o que é literalmente vida. É isso? Sim. Del, concorda comigo? Me diga aí, eu já provoco. Também deu certo aí, Rose? Deu. Muito bem. Deu ou Del? Já aprendi. Deu ou Del? Já aprendi alguma coisa. Ei, Débora, me diga, minha irmã. Concordo, sim. E é interessante que à medida que a gente vai exercitando, né, na verdade é um grande exercício. A prática do estudo, a interpretação, as diversas vezes que a gente volta a ler, a estudar, a cada leitura, a cada passeio, né, nas escrituras, nos ensinamentos, a gente vai tendo adquirindo novos conhecimentos, novas compreensões e novos conhecimentos. E nesse exercício vem o processo de amadurecimento. Sim. E aí a gente percebe que vai amadurecendo, né? Que vai, poxa, hoje eu entendi de uma forma diferente. Poxa, por que eu nunca tinha percebido que era dessa forma, né? Uma mesma coisa que a gente leu lá não sei quanto tempo atrás e os ensinamentos da doutrina espírita tem muito disso. À medida que cada um vai amadurecendo moralmente, consciencialmente, espiritualmente, nós vamos adquirindo as condições necessárias para A própria caminhada, né? avançar. Isso. Né? Então, é muito interessante que se a gente já estivéssemos disciplinados o suficiente para entender a necessidade desse processo, né? Como a nossa respiração é necessária, é fundamental, respirar é fundamental. Como seria interessante se nós já estivéssemos, né, com essa qualificação, vamos dizer assim, né, essa capacidade de entender a necessidade do estudo, da disciplina, da prática do bem, da prática da caridade, e de maneira simples, né? Simples no sentido de que seja natural, não precisa de tanto esforço, né? De tanto sacrifício, de tanto peso, que seja leve. Quando foi que você sentiu
Porque uma hora, quando você entra na doutrina espírita, outra hora quando a doutrina entra em você, né? Quando que você sentiu essa atração, esse chamado, ou essa identificação e realmente teve isso me preenche? Poxa, agora você foi lá. Lá longe. Lá longe, lá longe. Mandaram fazer a pergunta. Engraçado, é interessante que sempre que a gente vem aqui, você sempre futuca essa parte. Para poder sempre, ela está sempre sendo relembrada. Eu vou tentar ser o mais sucinta, assim, porque tudo acontece lá na minha infância, na minha primeira infância, né? Quem já me conhece já sabe dessa história. Eu não enxergava fisicamente. Então, aí já era o processo de mediunidade instalado. E minha mãe não sabia, enfim. Então, eu passo por um processo clínico, médico e tal, até que chega um determinado momento que o médico diz que eu não tenho nada físico e Os orienta. exames detectavam que estava tudo ok. Tudo né? ok, não tinha, era uma junta médica e não tinha naquela época as mais de 50 anos, eu estou com 53 anos, então isso foi no início, foi logo no início de minha vida. E eles orientam minha mãe que me leve numa bezedeira, em um centro espírita, num terreiro de candomblé, onde minha mãe se achasse confortável. E assim ela fez, buscou ajuda em uma zeladora de um terreiro que tinha em Catu, uma pessoa muito querida, hoje não está mais entre nós, mas assim, foi uma mãe que eu tive na vida, uma mãe espiritual em vida, por que não dizer uma mentora viva, né? Uma mentora viva e que cuidou de mim e tal, mas aquilo não me preenchia. Faltava algo e eu, muito curiosa, sempre fui muito curiosa e sempre perguntava e tal, mas as religiões de matriz africana, com todo respeito, têm suas particularidades, assim como os segmentos, né, religiosos. E essa, em específico, ela não conseguia me responder aos meus questionamentos. Então, a minha teimosia da curiosidade fez com que eu avançasse. Eu fui crescendo e tal. Com 7 anos de idade, eu passo a enxergar fisicamente, já com o uso de óculos. Mas antes via vultos. Era, dia eu enxergava, dia eu não enxergava, dia o olho amanhecia aberto, dia o olho amanhecia fechado, não abria, enfim, eram esses processos. E aliado a isso, muita conversação de noite, sonambulismo, muitas coisas. Não era só o não enxergar, não. Desafio para sua mãe. Né? Oh, coitada. E quando ela... Aí, nesse percurso... O que é que ela faz? Eu acho interessante, e hoje eu digo assim, coitada de manhã, ela me bota na escolinha que tinha no Centro Espírita. Olha onde ela foi me colocar. Porque ela disse que não aguentava de tanta pergunta que eu fazia. Eu conversava demais e minha mãe não gosta de falar. Minha mãe é uma pessoa muito tímida, muito introspectiva das salas conhecem. E ela não tinha resposta, não sabia. Então, pega essa menina, tinha a escolinha do Centro Espírita, bota essa menina lá a tarde toda, que ela já ficava com o período da tarde tranquilo. Beleza. E aí eu vou crescendo, vai chegando a idade, né, adulta e tal. E aí eu adentro a casa espírita e me encontro. E aí você veja que por que é importante esse relato. Porque até hoje, muitas crianças vão se encontrar com situações, não que todos os sintomas sejam afloramentos de mediunidade. Sim. Mas quando a mediunidade está aflorando, que pode aflorar em qualquer idade, às vezes a família não sabe, às vezes nega, e aquela criança sofre, a família sofre. Sim. E tudo isso pode ser debulhado, estudado, compreendido, e a pessoa não precisa se tornar espírita para estudar mediunidade. Não é? Pois é. Mas continuemos, que eu gosto muito de história. Então, assim,
E era muito interessante porque, assim, eu tinha comportamentos que realmente, para uma criança, o que é que a gente espera de uma criança? A gente espera de uma criança agitada, né? Uma criança quieta, ela tem problema, né? A gente costuma dizer isso, porque esse menino é muito quieto, essa menina é muito quieta. Mas eu tinha uma coisa por dentro de mim. Era um vulcão por dentro de mim. Eu sempre me entendi. Ficava quieta. Não, eu sempre me percebi como se houvesse outra Débora dentro de mim. Então, era aquela coisa de aparentemente calma, mas por dentro, aquele turbilhão. E a curiosidade, as perguntas, as coisas. Então, assim, eu conheço a doutrina espírita na adolescência. Na adolescência, com 16, 17 anos. Engraçado, sempre chegava até a mim um evangelho e um livro dos Espíritos. De uma forma ou de outra. Não consigo lembrar agora, mas sempre chegava até a mim, a minha mão. Eu sempre tinha um desses dois. E eu sempre acreditei que existia vida após a morte. Isso, as pessoas mais velhas dizem, desde que eu me entendo como gente, né? Eu sempre acreditei que existia a vida após a morte. Eu não tinha tido nenhuma vivência, mas eu acreditava, eu tinha essa certeza dentro de mim. Os episódios de sonambulismo pararam quando? Eu não me recordo, Rose. Mas me parece que tudo se acalmou, começou a se acalmar aos 7 anos. A partir de 7 anos. Sim. Parece que, pelo que minha mãe relata, né? A partir dos 7 anos é como se as coisas fossem se acalmando, se acomodando. Ô, Débora, você reconhece, quando um sentido, nós conhecidamente temos 5 sentidos, mas claro que são muito mais do que 5. Mas quando um sentido está menor, geralmente a pessoa desenvolve outros, né? Sim. Nesse período de 0 a 7 anos, que a visão estava reduzida, você lembra qual o sentido que apurou mais em você? Eu era muito traquina. Eu era muito danada. Eu morava nessa época, veja, isso tudo, e assim, é um turbilhão de coisas que acontecem. Então, meu pai nessa época estava muito doente, passou muito tempo internado, né? Que depois de um tempo a gente também veio entender que tinha processos espirituais, enfim. E aí eu morava com minha avó. E casa de vó é muito boa, né? E na fazenda melhor ainda. Então, mesmo com essas limitações do enxergar fisicamente, mas assim, eu montava cavalo, eu corria pela fazenda, subia nas cancelas e quebrava muitas cancelas, dava muito trabalho ao meu avô. Eu era muito esperta, então a minha audição, eu tenho muita memória auditiva e olfativa. Ou seja, ampliou o olfato e a audição. Isso, então assim, eu lembro de muitas histórias, de muitas coisas do ouvir, né? Mas da época que eu não enxergava, não tinha como. Mas era como se eu estivesse vendo ali, sabe? E era bem interessante. Então eu vivia muitas coisas, assim. Até hoje, de vez em quando, eu conto a Francisco as histórias, assim. Porque é muito presente. A minha primeira infância é muito presente na minha. Tem registros muito fortes, sabe? E foi desafiador. Eu quero pegar essa fala sua, assim, para você retornar e jogar aqui um pouco para Chico. Ela falando aí, Chico, que ela via coisas, né? E de repente, e se você tiver com o olho fechado? E tem gente aqui através da rede SDP TV e ouvindo a gente aqui na 93 que não sabe essa explicação, que você pode sentir e ver os espíritos. Verdade. Sem precisar estar com o olho aberto. Eu queria que você falasse um pouquinho para essa comunidade que nos escuta, que ainda não leu o livro dos Espíritos, nem o livro dos Médiuns, para saber como é que ocorre. Você consegue enxergar sem os olhos materiais? Como é que é isso aí, Chico?
de conseguir, nós conseguimos. Né? E pode se perguntar, qualquer pessoa pode conseguir? A resposta é sim. Para isso é necessário que, para tudo na vida, precisa de técnica, precisa de prática, precisa de conhecimento. Estudo, perfeito. Quando a gente direciona a nossa atenção, o nosso foco para um determinado ponto, né? Quando a gente aprende as técnicas de meditação, né? A gente consegue entrar em um determinado estado chamado estado alterado de consciência, onde algumas pessoas vão chamar que está entrando em onda alfa, mas é estado alterado de consciência. E quando a gente está no estado alterado de consciência, nós começamos a deixar de enxergar e de ouvir e de sentir o cheiro e o paladar e o tato do corpo físico e passamos a senti-lo pelo corpo perispiritual. E pelo próprio conceito de perispírito, às vezes o conceito de perispírito confunde, às vezes, porque, ele é complexo, porque imagina-se que o perispírito está dentro do corpo. Mas, na verdade, o perispírito não está dentro do corpo. Ele está em volta do corpo físico. Excelente. Né? E aí, estando ele em volta do corpo físico, porque Kardec, quando fala que ele diz que está entre o corpo físico e o espírito, ele não tá dando uma localização do perispírito, ele está lhe dando uma posição em termos de materialidade e de sutileza. Exato. Né? Ele está entre o corpo físico e o espírito. No viés de comunicação, isso, né? porque ele não é tão grosseiro quanto o corpo físico, sim, nem é tão sutil quanto o espírito. Então ele está naquela ele é intermediário. Ele é uma matéria mais sutil e do qual é feita a ligação com o corpo físico. Aliás, não é o corpo físico que produz o perispírito, é o contrário. É o perispírito que produz o corpo físico. Então, se eu tenho um olho físico, antes de ter o olho físico, eu tenho o olho perispiritual. Quando se fala, inclusive, eu te dizer, você não pensou com o cérebro físico, você pensou com o cérebro do perispírito, já viu? Exatamente. Então, todos nós temos o quê? O perispírito é um corpo que tem todos os órgãos, a mesma quantidade de células que nós temos no nosso corpo, a mesma quantidade de órgãos que nós temos no nosso corpo físico. Todas elas foram projetadas pelo perispírito, criadas no perispírito, para vivenciar a experiência reencarnatória. E a partir daí é criado, durante o processo gestacional, sim, então o espírito ele vai criando o corpo físico a partir de todo esse modelo perispiritual. Então, nesse perispírito, Chico, você está dizendo que estão todas as condições e as necessidades que precisam passar, tanto do ponto de vista do corpo físico, né? Sim. Né? Das experiências, e então você vai ver o perispírito agora mais ou menos, né, de uma forma adequada à realidade do espírito naquela encarnação. Exatamente. E quando nós estamos no estado alterado de consciência, a gente começa a enxergar coisas que a gente não consegue porque existe a limitação física. Isso. Né? Muitas vezes a intensidade das cores ela é muito maior quando a gente enxerga com o corpo perispiritual. O entendimento das coisas também é maior, exatamente porque nós não temos mais a limitação do corpo físico. Né? Então, e nós temos essas experiências todos os dias, porque a gente dorme. Isso. A gente ensaia uma morte todos os dias, porque a gente dorme. E o que é a morte do corpo físico, se não um dormir? Um ensaio, Um né? dormir. A gente dorme e acorda, mas chega um dia que a gente dorme e não precisa acordar mais, porque a gente vai acordar do outro lado. E não precisa retornar. Aí, nesse caso, a gente morreu. Exatamente. Mas, esse ensaio a gente faz todos os dias. Então, é possível, sim. Porque o perispírito, esse é o veículo de transmissão de tudo aquilo que o espírito tem vontade. O corpo físico não tem vontade.
corpo físico tem emoção. O corpo físico não tem sentimento. Quem tem sentimento é o espírito. Quem sente é o espírito. Quem se emociona é o corpo físico. O corpo físico dói. O corpo físico sente raiva. O corpo físico não sente ódio. Sente ódio é o espírito. Então, tudo isso, todo esse sentimento é transmitido do espírito para o perispírito e do perispírito para o corpo físico, porque a manifestação, tudo aquilo que o espírito quer realizar, ele tem a vontade, passa para o perispírito passa para o corpo físico e aí é executado aquilo que o espírito quer. Isso. Então, é possível, sim, a gente enxergar? Sim. De que forma? A gente precisa treinar, a gente precisa conhecer. A partir do ponto em que eu tenho o conhecimento de como as coisas vão acontecendo, a partir do ponto em que eu me predisponho a vivenciar, a treinar todos os dias, isso vai ficando cada vez mais fácil. É como andar de bicicleta. No início é péssimo. Depois solta as mãos. Depois solta as mãos. Tudo é treino, né? Antes de você passar a falar aqui, Rose, eu queria pedir desculpas aqui, passar a palavra para nosso amigo Evanildo, que sempre traz aqui. A gente está com Del aqui, gente. Eu chamo Del porque é minha amiga, nossa amiga Débora, que ela é médium. E eu estou com o meu amigo também, Chico. Eu chamo Chico, Chiquinho, né? Que eu falo de Eu Chiquinho. falava Chiquinho. Eu ainda falo, porque é Chiquinho. Chiquinho. Porque desde a época lá do ginásio, etc. Mas nós estamos um indivíduo aqui, Del, que sempre nos cobra. Ele diz assim, que a gente possa colocar na prática tudo que a gente falou aqui. Então, seja muito bem-vindo, Evanildo, e eu peço perdão, porque no afã dos convidados aqui, eu terminei sem citá-lo. Boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês, né? Eu sempre digo para mim, é uma terapia semanal que eu faço aqui. Agradeço o convite feito por hoje para fazer uma participação e estou aqui, né? Espero... Já tem quanto tempo? Tem Espero passar mais tempo aprendendo, né? Como a gente sempre fala, né? A gente vem para ensinar, mas acaba aprendendo. E esse aprendizado que eu sempre procuro levar para o meu cotidiano, para as pessoas com quem eu convivo, essa experiência aqui de bancada e de convivência com o Espiritismo no Centro Espírita. E como sempre dizia um grande amigo nosso, né, Lázaro, Zacarias, que a gente não seja espírita de hora marcada, possamos ser espírita 24 horas por dia. Perfeito. Rosiane Massariol. Não, eu queria provocar, né? Porque quando Francisco traz essa questão do que é o corpo físico, o que é o perispírito, o que é o espírito, o que um faz, o outro faz, cada vez mais o corpo físico está comunicando ao tutor aquilo que o espírito está sentindo, que já está na hora de repensar, na hora de reavaliar aquela trajetória, aquele caminhar. Então, se um espírito sente ódio, vai danificar alguma parte da engrenagem física, engrenagem grosseiramente falando, mas vai ter uma intoxicação, vai ter algo que vai contaminar esse fluido, porque nós temos 78% de água. Então, quando emanamos aquele ódio, vai, claro, né? Então, o corpo físico vem adoecendo, não simplesmente porque está velho, porque está isso, aquilo, mas são chamadas que a gente vem vindo receber para que a gente se desperte em relação ao que o espírito está sentindo, o caminhar desse espírito. Concordam? Concordo. Todos nós, apesar de muitas vezes nós dizermos que não sabemos muito bem qual é a nossa missão, o que é que a gente está aqui, qual o propósito que a gente está aqui, a gente pode não entender qual é a missão e qual é o propósito que a gente tem, enquanto nós estamos no estado de vigília. Tá?
Mas quando nós somos convidados a vivenciar uma experiência mais espiritual do que uma experiência física, e nós a vivenciamos isso durante o sono, e quando nós chegamos no 5º estágio do sono, que é onde o sono é mais profundo, é onde ocorre uma libertação maior do espírito em relação ao corpo físico. Não há desprendimento. Fica somente o chamado cordão prateado, aonde as interações do espírito naquele momento ali, ela não causa nenhum tipo de interferência no corpo físico. Tá? Nesse momento, o espírito sabe por que ele está aqui, sabe por que ele sofre, sabe qual é o propósito que tem, sabe, ele tem esse entendimento porque ele está num estado alterado de consciência, então ele consegue enxergar. À medida que ele retorna do corpo físico para o estado de vigília, ele começa a perder essas informações, e aí começa a ocorrer o conflito. Por quê? Porque nós temos um cérebro físico, e esse cérebro físico funciona tentando entender as coisas. As coisas precisam fazer sentido. E aí, muitas vezes, a gente tem aquelas caricaturas no sonho, onde aquelas informações que estão ali dispersas, a gente consegue enxergar em um determinado sonho, dependendo da situação e dos episódios, a gente consegue ter um sonho com uma pessoa que tem um olho de uma, a boca de outro, a mão de outro, em um cenário que não é nada parecido com aquilo que a gente conhece, mas que a gente vivenciou isso. Então, e tudo isso, o espírito ele retorna para dar ao corpo durante o dia as informações necessárias para que aquele projeto ele consiga seguir. Nós vivenciamos num mundo onde nós ainda estamos muito ligados ainda ao concreto. O que impressiona muito a nossa vista, a nossa atenção, é aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso ver. E isso tira muito da nossa atenção, porque muitas vezes existe por trás as ideologias que vão me dizendo que eu tenho que ir para esse caminho, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Muitas vezes eu vou criando determinadas expectativas. Eu preciso participar de um determinado grupo ou estar de um determinado meio, e para fazer isso, muitas vezes eu vou fazer coisas que estão em desacordo com a lei, mas no final das contas o que eu vou imaginar é que os fins vão justificar os meios. E aí, nesses fins justificam os meios, eu vou ter determinados comportamentos em que eu vou começar a ter comportamentos ou agressivos ou ansiosos, e isso vai fazendo com que eu comece a jogar no meu corpo físico, porque muitas vezes quando eu não consigo me frustro, e essa frustração vai fazendo com que essas emoções elas vão jogando no corpo físico aqueles hormônios. Uma cadeia, perfeito você trazer. E aí, quando isso acontece de forma constante e contínua, as doses que vão sendo ministradas, que eu vou ministrando no meu corpo físico, vai chegar um ponto em que lá na frente a dose é a dose que vai causar doença, porque eu já comprometi tanto, eu já joguei tanta substância que não era para jogar naquele momento, mas que eu estou utilizando isso porque eu quero adquirir, atingir um determinado objetivo. E aí entra a questão ética, a questão moral, porque o espírito ele tem o desejo de fazer, mas eu tenho as minhas tendências. E muitas vezes eu posso, dentro das minhas tendências, eu posso burlar, eu posso pular, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso atravessar posso dar uma rasteira em outro. Tudo isso é para conseguir atingir um determinado objetivo. E quando eu não consigo, eu vou me frustrar. Me frustrando, eu vou ter todos esses sentimentos e
a gente está vendo que hoje depressão, ansiedade, tudo isso é causado justamente por esse o quê? Por esse jogar de substância no nosso corpo, que não é dessa encarnação, Nociva, que já vem de outras encarnações, já vem de um determinado processo, onde a gente vem tendo a oportunidade de refazer a cena para fazer diferente, a gente continua fazendo a mesma coisa. Perfeito. Eu gostei dessa analogia que você fez aí. E às vezes a intuição vem. Vou passar até para você daqui a pouco, Débora. Quando você fala aí, falando dos 3 corpos, você fala desse corpo físico, você fala do perispírito e fala do espírito. Quando a gente enche, né, esse organismo através das doses excessivas dos excessos, né, dos vícios. Por sequência, os corpos mais frágeis eles vão se debilitando. E aí, quando destrói-se esse corpo físico, por conta dessa cadeia, aí ele diz, olha, eu vou precisar de um novo corpo para dar continuidade a esse processo do perispírito e, sobretudo, do espírito. Então, aí vem esse questionamento que a gente traz. Olha, você tem a liberdade de ação. Você sacrificou um corpo que é uma bênção. Você falava dos trilhões, né, dos milhões, bilhões de células e átomos que temos e como é constituído essa beleza que é o corpo físico. E a gente, por essa imaturidade psicológica, a gente destrói esse organismo e a gente tem a responsabilidade. Eu vou passar para você falar dessa responsabilidade que temos por esse corpo físico, que destruímos através dessa sobrecarga de emoções por conta das nossas dificuldades de lidarmos com as nossas próprias fraquezas, que é o que está posto. O físico que está dentro de um corpo planetário. Perfeito, está mergulhado no fluido. Antes de você Pegar a palavra. Isso. Dentro desse processo, todos nós estamos sob supervisão, né? Sob supervisão, coordenação e gerenciamento do mundo espiritual. Existe uma lei e existem espíritos que vão fazer esses planejamentos. E dentro desse processo, porque tudo que acontece conosco, o processo ele é educacional. Isso. A gente imagina que não é, mas é educacional. Porque dentro desse processo, o que até para fazer com que esta encarnação, esse projeto, ele não se perca, aí entra o processo de doença. Porque o processo de doença é o quê? É você parar a pessoa de fazer aquilo que continua que está fazendo. Porque eu estou achando, eu faço, e a doença vem para dizer, não, pare, porque se você continuar, você vai jogar fora esse projeto freio, de carro. né? Exatamente. Tem os freios que são ABS, né? Isso. Operação das 4 Aqueles chamados freio de arrumação. freio de mão, freio, né? Ué. Os freios de Rose, aí. antes de eu passar para a Débora, mas você pode dar continuidade aí na sua fala, minha amiga. Sim, você fala da responsabilidade e habilidade na resposta. Então, eu responder por algo. Não necessariamente eu preciso responder apenas pelo que eu fiz. Porque, por exemplo, se tem uma criança aqui que não é meu filho e vai ali descer a escada e eu estou vendo que aquela criança, os pais não estão por perto e eu estou, como adulta, eu tenho a responsabilidade, eu tenho a habilidade em responder por aquela criança, porque se no ambiente tem um que pode responder e uma criança que é totalmente dependente e não pode, eu não posso me isentar e falar, não é meu filho. Então, a responsabilidade, ela né, é preciso expandir a consciência para sentirmos que se eu estou numa praia e eu vejo uma garrafa PET, que não foi eu que coloquei, e eu posso responder por isso, não é responder perante a legislação oficial, pela lei física,
ah, você que jogou, você vai ser multada. Não, não é isso. A responsabilidade cósmica, Uma a lei responsabilidade inalterável. é, se eu sei que aquela garrafa está em direção ao mar e eu posso impedir aquilo, eu posso fazer a diferença pegando aquela garrafa que alguém inadequadamente, inadvertidamente colocou, eu posso colaborar com uma resposta mais consciente do que é o existir, porque existir, o viver não é só, né, acordar, tomar café, verificar a agenda, trabalhar, voltar, pagar boleto, dormir de novo, aquela mesma rotina. Não, viver é a gente honrar esse período que estamos aqui na matéria para fazermos uma diferença nas nossas vidas e nas vidas que estão ao nosso redor. Seja essa vida reino hominal, seja essa vida reino animal, reino vegetal, reino mineral, todos os reinos conhecidos e aqueles não conhecidos. Então, tudo que eu mando para o pensamento, todo o meu pensamento, ele vai ter cor, som e forma. E eu vou também responder por isso. Todas as palavras têm cor, som e forma, e eu vou responder por isso. Todos os sentimentos, todas as atitudes têm cor, som e forma, ainda que a gente não veja. Sim. E aí a responsabilidade é com o corpo físico, que é a primeira casa do espírito. A casa que a gente mora também, a limpeza física, energética, a casa planetária, e a gente respeitar também a casa do outro, né? Como Moisés dizia, pisar, tirar a sandália para pisar no terreno sagrado, né? Porque é um terreno sagrado. Então é isso. Ô, Rose, enquanto você pega o nosso assunto, já estamos falando de mediunidade, né? Já estamos. Eu vou mandar um abraço aqui para nosso amigo Caio. Elisete Santos está mandando um abraço aí para todo mundo. Boa noite, meus amigos, meus queridos. Adriana Maia aqui também mandando um abraço. Nossa amiga Ana Meire Figueiredo. Então, um grande abraço a vocês que estão aí entrando e vão compartilhando a live, porque às vezes que a gente está falando aqui é muito importante para alguém. Rose, a gente vem falando aí nos nossos programas, já tem várias semanas, sobre a mediunidade na ótica Martins Peralva, é isso mesmo? Martins Peralva. Então vamos falar aqui para poder a gente, cada um, fazer sua interação, já que a gente tem que aproveitar aqui os nossos soldados aqui presentes. Rose, é com você, minha irmã. O capítulo de hoje é o capítulo 13 do livro Mediunidade e Evolução. E o título do capítulo é muito interessante. Escolhos da mediunidade. Escolhos significa perigos. E o Martins Peralva, ele escolhe uma fala, um pensamento de Emmanuel. E esse pensamento é: qualidade mediúnica é talento comum a todos. Então já começa por aqui, só essa frase já dá o programa inteiro. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, ou seja, todo mundo tem aí a mediunidade e uma qualidade. Emmanuel continua: mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda da disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e a servir com ela. Então, queridos amigos aqui, esse pensamento de Emmanuel tocou em algo? Emmanuel, ele é ótimo. Porque ele é aquele tipo que solta aquela Verdade? Isso, solta aquela verdade com aquela amorosidade de sempre, né?
mais do que mais sem. O que eu gosto dele é que ele não tem meias palavras. Passar pano para ninguém. Não, ele não tem meias palavras. Então ele fala exatamente isso. Então, veja, ele concorda, porque o Emmanuel, em sincronia com a codificação, ele vai falar a mesma coisa de Kardec. Kardec chega e diz que todo mundo é médico, que todo mundo, em qualquer grau, se você tem condições, se você consegue sentir essa conexão, só pelo fato de você ter essa conexão, ter esse sentimento, de você conseguir sentir, isso já lhe coloca na condição de médium. Mas que ele vai trabalhar apenas com aqueles que têm essa faculdade de forma mais ostensiva. Todo mundo tem essa qualidade, porque a gente se comunica o tempo todo. A gente recebe essas intuições, os pensamentos dos espíritos. E eu posso até dizer que quando se fala de mediunidade, e se coloca a pessoa como médium, eu coloco que muitas vezes essa comunicação mediúnica ela pode ser completa ou incompleta. Quando é que ela é completa? Quando eu recebo a informação do espírito e passo. Eu sou médium, aí eu estou recebendo a informação, estou passando, estou dando voz àquele que não tem, para a maioria que não consegue enxergar. Mas ela vai ser incompleta quando eu recebo essa intuição, e essa intuição é uma lição para mim. E se eu vou transformar ou não, eu estou tendo essa comunicação, eu sou médium de quem? Médium de mim mesmo. Porque eu vou estar nesse processo. Existe passado, presente e futuro. Eu estou no presente, o futuro está na frente, o passado está atrás. Se eu estou no meio, eu sou médium, porque eu estou fazendo a ligação entre um e outro. Então eu sou médium entre o passado, entre o meu passado e o meu futuro. Como se diz, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então tudo aquilo que a gente faz para a gente, né? Então quando ele coloca isso aí, de que todos nós temos, a qualidade vai estar exatamente de acordo com o que cada um pensa, de acordo com o nível consciencial de cada um. O nível de consciência de cada um vai dar a qualidade dessa faculdade, né? E dentro desse processo, todos nós somos chamados a cooperar, a servir de alguma forma. E aí, é pelo estudo que a gente vai ter esse entendimento de saber se a gente vai esposar essa missão ou não. Se a gente vai colocar isso a serviço ou não. Ou se a gente vai se aproveitar disso e achar que a gente está enganando, porque isso aqui é como o diabético que come